Os outros têm a liberdade de dizerem o que quiserem relacionado a nós, de comentarem o que quiserem. Porém, é importante que você saiba que só você tem o poder de escolher o que você vai escutar. Todos os dias nós escutamos muita coisa. Porém, a forma como essa informação é canalizada na nossa vida depende da escolha que nós vamos fazer. E a pergunta é: o que é que você tem decidido ouvir? Olha, mas como assim? Vamos aqui para um exemplo. Quando alguém chega até nós, de repente você diz: olha, quero abrir uma empresa assim, 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 assim. E a outra pessoa para e diz: eu não sei se vais conseguir. Tem muita gente que já começou e não fez. E tudo mais. A partir do momento que a pessoa faz esse comentário e a tua ideia que era sólida se transforma numa dúvida, tua ideia que era sólida se transforma numa incerteza, quer dizer que da liberdade do outro de falar e da tua liberdade de escolher o que escutar, você escutou ou você decidiu escutar e receber a dúvida como uma verdade para ti. Você escolheu com que o outro influenciasse o teu pensamento. E nós permitimos isso quando, diante de palavras de dúvida, palavras de incerteza, não arrancamos o caroço que era suposto ser semeado em nós. E por que caroço? Nas minhas terapias dou o exemplo do caroço quando falo sobre o cultivo de crenças negativas, dúvidas ou crenças distorcidas, porque é mais fácil de nós imaginarmos, materializarmos a imagem do que eu digo. E vou dar esse exemplo para vocês também. Suponhamos que queremos arrancar alguma coisa que foi semeada. Se eu colocar um caroço sobre a terra e de repente me dizem: olha, esse caroço que você colocou, né, na terra, essa mangueira quando cresce, ou se ela crescer vai partir a tua casa, porque dizem que cresce muito. Qual é a chance que você tem? Qual é a facilidade que você tem de pegar o caroço e dizer: ainda nem germinou, vou arrancar e vou deitar? É maior. Porém, a partir do momento que aquela mangueira cresce, aquele caroço se transforma numa mangueira enorme, o que é que ela tem? Ela tem raízes, tem troncos altos. Se você precisar quebrar ou arrancar aquela mangueira, não vai pegar como um caroçozinho, colocar a mão na terra e tirar. Vais precisar provavelmente de contratar pessoas para cortar. E até o processo de cortar, na nossa realidade angolana, depende da realidade, ainda é corta um tronco, corta um ramo, vai, até depois precisar arrancar a raiz. E assim funciona com aquilo que nós escutamos. Se alguém disser uma coisa negativa relacionada a ti ou colocar uma dúvida na tua certeza e tu não criticares, dizer: não, olha, isso não vai acontecer comigo, eu vou continuar. Nem precisas dizer para a pessoa, precisas dizer é para ti. Olha, essa pessoa colocou uma dúvida, colocou uma incerteza, muitas pessoas não fizeram, tá bom, eu não sou essas pessoas. Eu vou fazer na minha medida, eu vou continuar a trabalhar. Isso é que é arrancar o caroço. Quando eu não permitir que criasse raízes em mim. É criticar as palavras negativas. Criticar as palavras que geram dúvida. Incerteza. Por quê? Porque a dúvida te paralisa. Aquilo que se você tiver certeza faria em 1 minuto, 2 minutos, 1 dia, 2 dias, a dúvida pode te fazer levar muito tempo. E muitas vezes essas dúvidas são fruto das pessoas que nos rodeiam. Porque nós decidimos dar atenção ou escolhemos aceitar aquilo que elas disseram. Porém, se transformar já, se você não criticou esse pensamento, essa ideia negativa, essa ideia que era para gerar dúvida, esse comentário negativo, se você não criticou, o que é que ele faz? Ela cria uma crença. Você começa a acreditar que sim, não vou conseguir, não é possível para mim. E essa crença, essa negatividade, essa incerteza, esse medo. Se você tem medo de fazer um projeto, certamente se você tiver uma ideia de um outro projeto, você vai carregar essa crença para outro projeto. Porque você permitiu escutar a fonte da dúvida e deixou que ela criasse raízes. Por isso, meu convite hoje é: escolha o que você vai ouvir. O que você vai ouvir desde as pessoas que te rodeiam até as mídias sociais ou as redes sociais, rádio, telefone, música, porque tudo vai influenciar no teu pensamento.
Se eu tenho, por exemplo, um pensamento positivo, quero construir isso, e eu de repente acordei pela manhã, estou a ouvir uma pregação do não, o José sofreu isso, mas conseguiu construir. Acham que eu vou ter um pensamento de dúvida ou de certeza? Se eu de repente, ao ouvir um podcast, no podcast ou ouvir esse vídeo, disse, não, você é capaz, você vai conseguir, faça o teu melhor, eu vou ter um pensamento de dúvida ou de certeza? Porque os nossos pensamentos influenciam as nossas ações. Então, se eu escolho intencionalmente ouvir coisas ligadas ao que eu quero, então há maiores chances de eu conseguir isso tanto para o bem quanto para o mal. Se você decidiu que está com um problema, algum tipo, não estou muito triste. É como se todo mundo tivesse todo mundo cooperasse para trazer coisas de tristeza. Tu a sofrer, só vai ver mais vídeo das outras que estão a sofrer. Você vai sair do sofrimento ou vai continuar lá? Então é importante que nós sejamos intencionais. O nosso estado de espírito, o nosso bem-estar, os nossos pensamentos precisam ser fruto da nossa intencionalidade. Você precisa escolher o que você vai ouvir, quem você vai ouvir e o que você vai levar para ti. E ter coragem de deixar de ouvir pessoas que um dia já decidimos ouvir. Como é que nós fazemos isso? Dando aqui um exemplo, se eu quando partilho algo com a minha mãe ou com meu pai, às vezes para me proteger, ele diz, não faz isso, não vais conseguir, é melhor não. Vê se você ficar rica, depois vão te feitiçar, se te feitiçar é melhor não. Deixar de ouvir essas pessoas é eu deixar de contar os meus projetos grandes para elas. Não porque eu deixei deles amar, porém aquilo que elas dizem não me ajuda a crescer. Então eu deixo de falar com essas pessoas porque elas me geram a dúvida. E por eu confiar nelas, essa dúvida tem um poder sobre a minha vida. Se eu sempre conto algo para o meu marido ou com a minha mulher, não vais conseguir, não vejo. Não fala. Realiza, depois traz a realização. Se você ainda não está no nível que já conseguiu separar o que vai ouvir e o que não vai ouvir, então o primeiro passo que eu lhe recomendo é deixa de falar projetos importantes para a tua vida, porque senão é provável que você se coloque em dúvida. Eu hoje já sei o que eu quero ouvir e o que não quero ouvir. Então às vezes ouço, porém não escuto o que elas têm para me dizer, porque não levo para mim. Respeito a opinião delas e sei o que eu quero sem precisar estar naquela disposição. Não acho, não concordo, não. Eu sei o que eu quero. Daí é importante trabalharmos para sabermos o que nós queremos. Porque quando você determina o que você quer, o teu próximo passo será como fazer para ter o que eu quero, como fazer para alcançar. Mas quando você não sabe o que você quer ouvir de todo mundo. Porque na verdade você tem uma dúvida com relação a ti, com relação ao que você quer, e você quer encontrar a resposta nos outros. Só que muitas vezes nos outros nós encontramos exatamente a fonte para desistir. E só para finalizar, eu gostava de convidar a partilhar esse vídeo com mais pessoas. Envie para aquela pessoa que você acha que esse vídeo vai lhe ajudar, vai lhe edificar. Mencione aqui nos comentários. Deixa aí o teu comentário porque isso ajuda as nossas redes sociais a crescerem. E um beijo grande da vossa terapeuta e até o próximo vídeo, se Deus quiser.